Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais uma resenha maravilhosa, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de domingo. Bom, teremos 6 jogos esse domingão, vou parar de falar aqui para vocês que eu vou tentar falar de forma rápida que eu nunca consigo, então, mas assim, saibam que daqui até o final do campeonato vou tentar sempre resumir ao máximo para não ficar um vídeo longo, tá? E escolhi os jogos de domingo porque tem jogos bons, tem jogos legais e dá tempo aqui de eu editar com calma e passar aqui para vocês a tempo, beleza? Então vou falar desses 6 jogos que teremos esse domingão aí para vocês. Minhas dicas já estão prontas, vou falar rapidamente, vou tentar evitar prolongar assim a análise de cada time, de cada confronto, pegar só os principais. Vou pegar um time ou outro assim para fazer uma análise a mais, o que destacou mais na rodada passada, ou no meio de semana passado tivemos confrontos da Copa do Brasil, né? Então, depois de uma semana, teremos aí a volta do Brasileirão e no meio de semana teremos Libertadores, e então são semanas bem agitadas, né? Com jogos de ida e volta da Copa do Brasil, agora vai retornar o Brasileirão para no meio de semana ter os confrontos de ida da Libertadores. Então, é futebol que não acaba mais aqui para vocês e eu gosto sempre de fazer uma resenha da hora aqui para vocês. Se vocês não me acompanham lá no Instagram, vai lá, corre lá, segue aí, tá aí na tela para vocês, @resenha do Mickey. Lá eu solto outras dicas de aposta, solto umas zoeiras assim, quando eu tenho tempo, porque o aeroporto me tira muito tempo. Agora eu tô aqui para passar para vocês 6 dicas de apostas de acordo com as minhas análises. Antes de passar as dicas para vocês, vamos aos jogos que teremos nesse domingão. Teremos Cruzeiro enfrentando o Mirassol, Palmeiras versus Internacional, Bahia versus Vasco da Gama, Santos enfrentando o Atlético Paranaense, Bragantino versus Corinthians e Flamengo enfrentando Vitória. Então, sem mais delongas, bora para as dicas, mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Cruzeiro enfrentando o Mirassol lá em Cruzeiro às 11 horas da manhã. O Cruzeiro ganhou do Curitiba na última rodada, o Mirassol ganhou do Remo. Para esse confronto, é o seguinte, rapaziada, no meio de semana teremos os jogos de ida da Libertadores. Então, Cruzeiro e Mirassol são times que estão na Libertadores. Porém, assim, eles vão jogar domingo de manhã, né? Tem ainda alguns dias para recuperar até jogar na quarta-feira, se eu não me engano, é quarta-feira que essas equipes vão jogar. O Cruzeiro tem um confronto dificílimo contra o Flamengo, né? Começa jogando no Mineirão, depois vai decidir fora. Mas assim, para essa rodada podemos ter alguns times com time misto ou times completamente reserva, depende aí do que a equipe está disputando. Teremos jogos tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, tá? Esses dois times, Mirassol tentando fazer história, tá na parte de baixo do Brasileirão, tem que ficar ligado com isso. Não sei se o Mirassol tem esse luxo de ir com o time reserva, porque se o time titular já é limitado, imagina o reserva. Cruzeiro pode ir com um time misto aí, tentando continuar nessa crescente no Campeonato Brasileiro e pensando em poupar alguns jogadores e o foco total na Libertadores. Mas, enfim, para minha dica para esse confronto, eu vou apostar no Cruzeiro. Faixa de gols. É um mercado que eu estou gostando bastante de trabalhar e para colocar numa múltipla, como eu vou colocar aqui nessas dicas de aposta, todo vídeo aqui dessas dicas de aposta que eu dou, eu faço um combo de todas essas dicas e para colocar num bingo, que eu sempre solto também lá no Instagram, como eu acho que podemos ter aí um Cruzeiro misto, o Mirassol também mais preocupado, essas duas equipes mais preocupadas com os jogos da Libertadores, eu não acho que vai ser um confronto onde vai sair muitos gols. Então vou Cruzeiro faixa de gols de 1 a 2 gols com uma odd a 1,65, beleza? Próximo confronto às 16 horas, 4 horas da tarde, Palmeiras enfrentando o Internacional lá em Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Vitória na última rodada. Internacional empatou com o Flamengo. Para esse confronto eu vou apostar na vitória do Palmeiras, sem enrolar tanto. O Palmeiras tem uns 3 times aí para enfrentar o time titular e enfrentar assim de igual e para mais, né, para ser mais superior que o time do Internacional. A vitória do Palmeiras está pagando uma odd de 1,59. É isso. O Palmeiras também vai jogar no meio de semana. O Internacional tem uma folga porque foi eliminado de tudo.
Então, o Internacional pode ir com mais força. O Internacional, no meio de semana, já eliminou, fez um grande jogo contra o Corinthians, perdeu, mas conseguiu segurar a vantagem que tinha na Copa do Brasil e se classificou. Agora tem aí um descanso, vamos dizer assim, no meio de semana, pode dar suas atenções totais ao Brasileirão, mas mesmo assim eu acho que o Palmeiras tem mais time, independente se for com time reserva ou com time misto. Vamos ver se o Palmeiras consegue manter essa distância do segundo colocado, que é o Flamengo, e fazer valer esse favoritismo que a casa de apostas está colocando. Eu acredito que todo mundo imagina esse confronto mais voltado a favor do Palmeiras do que para o Internacional, né? Mesmo o Palmeiras disputando aí todas as competições, estando vivo em todas as competições e vindo forte, né? Independente se é time reserva, time titular, enfim. Vou manter aí vitória do Palmeiras com uma odd 1,59, beleza? No mesmo horário, teremos Bahia enfrentando o Vasco da Gama. O Bahia empatou com o Fluminense na última rodada e o Vasco não jogou. Porém, o Vasco jogou e jogou muito no meio de semana e eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. O Bahia, eliminado de tudo também, só tem um Brasileirão para se preocupar. E para ficar numa posição ali para ir para a Libertadores no ano que vem. O Bahia costuma ser um time pipoqueiro, um time que é, quando a gente acha que vai ganhar, ele vai lá e perde. Quando a gente acha que vai perder, vai lá e ganha. É um time que tá numa sequência boa, do nada cai, né? Perde jogos importantes. Eu cansei já de apostar no Bahia para vencer em casa, jogos assim que parece que o Bahia tem mais qualidade, né? Que o Bahia tem mais favoritismo que o outro time. Ao meu ver, Bahia versus Vasco é um confronto de igual para igual. Mas se você olhar elenco, né, o que as equipes vêm fazendo na temporada, o Bahia é mais favorito, né? O Bahia tem uma superioridade a mais do que o Vasco. Mas são confrontos assim, vai todo mundo cravar a vitória do Bahia, o Bahia vai lá e perde, né? Sempre vacina em casa. É por isso que a torcida sempre tem um pé atrás em relação ao time, em relação ao Rogério Ceni, tá toda hora pedindo a saída do Rogério Ceni. E agora vamos ver, vai enfrentar o Vasco da Gama, que joga no meio de semana, né, pela Sul-Americana, vai enfrentar o Olímpia. E assim, vamos ver se o Vasco consegue essa sequência, né? O time titular do Vasco já é horroroso, imagina o time reserva. Acho que o Vasco não vai com o time reserva, tá na zona de rebaixamento. A prioridade é se manter na Série A, não ser rebaixado, né? E o do Bahia ir para cima do Vasco, conseguir, jogando em casa, né? Conseguir esses 3 pontos jogando em casa para ficar numa zona confortável para ir para a Libertadores no ano que vem. Vamos ver como vai ser esse jogo, mas eu prevejo um jogo onde o Bahia vai muito para cima e o Vasco sai nos contra-ataques. Minha dica de aposta para esse jogo vai ficar aí na faixa de gols também, de 1 a 3 gols, com uma odd a 1,52. Beleza? Próximos confrontos às 6h30 da tarde, começando com o Santos enfrentando o Atlético Paranaense. O Santos não jogou na última rodada e o Atlético Paranaense empatou com o Corinthians. Por esse confronto, eu vou ficar no handicap asiático. O Atlético Paranaense no meio de semana fez um jogo pessimamente mal com vitória lá no Barradão, foi eliminado depois de ter uma vantagem de 2-0 jogando em casa. No jogo da volta lá no Barradão, tomou um sufoco, tomou um aperto do Vitória, foi massacrado, não foi só eliminado, foi massacrado, foi humilhado pelo Vitória e perdeu de 4-0, foi eliminado. O Santos conseguiu a classificação fora de casa diante do Remo e no meio de semana vai jogar pela Sul-Americana. Santos também está lá na parte de baixo da tabela, creio que vai dar prioridade ao Brasileirão para não ser rebaixado e conseguir esses pontinhos jogando em casa. O Atlético Paranaense agora só tem o Brasileirão para se preocupar, tá na parte de cima da tabela, então creio que vai para cima do Santos para manter essa, pelo menos no Brasileirão, essa boa fase e ficar em zona de classificação para a Libertadores ano que vem, beleza? Para esse confronto eu vou ficar no mais de 2 gols asiáticos, está com uma odd de 1,56. O Santos está muito instável, né, no campeonato. Começou ganhando da Chapecoense de 2-0, depois tomou empate. O Atlético Paranaense tem um ataque muito rápido, Viveiros faz tempo que não faz gol Viveiros, hein? Depois que voltou da Copa do Mundo, deu uma estacionada, não fez mais gol, mas tem os seus pontos muito rápido. E tem um matador lá na frente, tem um Viveiros, né? O Santos tem uma zaga horrível, toca muito a bola lá na frente.
e depois sofre nos contra-ataques. Então vou ficar ali no mais de 2 gols. Saiu 2 gols apenas, nosso investimento retorna pra gente. Saiu 1 ou nenhum gol, a gente tem o head. Para bater essa aposta, tem que ter de 3 ou mais gols na partida. Tá com uma odd em 56, pagando mais da metade do nosso investimento. Achei uma boa, porque se ficar apenas 2 gols, retorna e, ao meu ver, é um jogo que pede gols, beleza? E o próximo confronto das 6h30, Bragantino enfrentando o Corinthians. O Bragantino não jogou na última rodada e o Corinthians empatou com o Furacão. O Corinthians acabou de ser eliminado na Copa do Brasil, saiu para o Internacional. O Bragantino não jogou pela Copa do Brasil, mas joga, né? Tanto o Corinthians quanto o Bragantino jogam no meio de semana, né? O Bragantino pela Sul-Americana, o Corinthians pela Libertadores. O Corinthians sofre com algumas ausências, né? Agora teve o Yuri Alberto machucado, teve o cara lá, sei lá da onde, machucado também, esqueci o nome dele, o Zacarias, e o Memphis. O Memphis está aqui só para roubar o Corinthians. E, enfim, tá com um time meio fraco. Mas no meio de semana joga lá na Argentina, precisa segurar o resultado. Vamos ver se o Corinthians também não tem esse elenco recheado a ponto de ir com o time reserva e conseguir fazer um bom jogo, né? Ir com o time reserva e segurar o Bragantino. Bragantino que acredito que vai dar prioridade para o Brasileirão também. A tendência é que vá com os titulares para esse confronto. Mas assim, a gente não sabe, né? Eu, com base nos desfalques do Corinthians, que tem jogo na Libertadores, que vai priorizar a Libertadores e dar uma segurada, aproveitar que está no meio de tabela e tal, e tem a oportunidade de ir com um time misto. Tem um outro mercado também que eu gosto bastante, que é um mercado de algum time ficar à frente do placar. Para o Bragantino ficar à frente do placar, tá pagando 1,59. É essa a minha dica que eu vou dar para vocês. Então, o Bragantino não precisa necessariamente ganhar um jogo, mas ele precisa ficar à frente do placar em algum momento. Seja fazendo 1-0, seja começando perdendo, depois virando, depois tomando empate de novo, enfim. Em algum momento do jogo, o Bragantino precisa ficar à frente do jogo, ficou à frente do placar, já bate automaticamente nossa aposta, não precisamos ficar até o final da partida para ver se o Bragantino vai ganhar ou não. O mercado que eu gosto bastante, pelo que eu vi, só tem na Superbet. E vou aproveitar e passar essa dica aqui para vocês e colocar no meu bingo das dicas de apostas que eu passo aqui no canal, beleza? Então, Bragantino ficar à frente do placar com uma odd em 59 é a minha dica de aposta, beleza? E para encerrar esse vídeo, Flamengo enfrentando o Vitória lá em Flamengo às 7h30 da noite. O Flamengo empatou com o Internacional na última rodada e o Vitória perdeu para o Palmeiras. Para esse confronto eu vou apostar no handicap asiático. Antes, vale ressaltar que o Flamengo não jogou na Copa do Brasil porque foi eliminado por esse mesmo Vitória. O Vitória, no meio de semana, eliminou o Atlético Paranaense, deu show, técnico raiz, torcida empurrando e time massacrando o Atlético Paranaense, conseguindo a remontada. Depois de perder o primeiro jogo por 2-0, foi lá e fez o trabalho de casa, fez uma boa partida em casa e não só conseguiu recuperar diminuir a vantagem, classificar bem, sem correr risco de pênaltis, o Vitória só ficou eliminado nos primeiros minutos do jogo, porque acabou o primeiro tempo, já estava 2-0, então já ia para os pênaltis. O que o Vitória fez foi sacramentar essa boa partida que fez em casa, essa torcida que empurra o time. E o Atlético Paranaense não conseguiu pressionar, não conseguiu fazer nenhum gol no Vitória e foi eliminado. O Vitória é um time que agora vai dar uma pausa, não está disputando Libertadores, não está disputando Sul-Americana, precisa se concentrar para não ser rebaixado no Brasileirão, porque está na parte de baixo da tabela, e o Flamengo precisa diminuir a vantagem para o Palmeiras. Então, mas tem jogo de Libertadores contra o Cruzeiro, jogo importante. Então acredito que o Flamengo vai com time misto ou, se não, todo reserva para enfrentar esse Vitória. O time reserva do Flamengo, ao meu ver, é mais forte do que o Vitória. Mas
trata-se de Brasileirão, trata-se de um Flamengo que não vem numa boa fase, numa boa sequência, e o Vitória é empolgado da classificação no meio de semana. Perdeu para o Palmeiras na última rodada em casa 4-0, fora os ameaços, mas com 2 a menos. Vou usar essa desculpa, né? Não é normal a gente ver o Jair Ventura saiu falando aqui não, para o jogo no meio de semana, mas um jogo antes estava tomando um pau do Palmeiras em casa, 4-0, o mesmo 4-0 que ele fez no Atlético Paranaense. Mas assim, é um time rápido, é um time chato esse do Vitória. Por isso, a dica que eu vou dar aqui é pro Vitória no handicap asiático, mas Vitória mais de 2,25. Então é o seguinte, eu não acho que o Vitória vai perder por mais de 2 gols de diferença. O Vitória, um time rápido que tem, um time que vai jogar atrás, vai jogar esperando um pouquinho o Flamengo, mas saindo nos contra-ataques. É um time que sempre consegue achar seus golzinhos ali. Então, pelas circunstâncias do jogo, o Flamengo tendo jogo importante no meio de semana e o Vitória só se preocupando com o Brasileirão, vou apostar nesse handicap do Vitória mais de 2,25 gols. Tá com uma odd importante, então o Vitória pode perder de até 2 gols de diferença, que a gente tem o Green nesse mercado, tá pagando metade do nosso investimento, então achei uma boa aqui para passar para vocês. E é isso, rapaziada. 20 minutos de vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Ficou um vídeo longo, né? Eu acabo me empolgando um pouquinho nas palavras. Por mais que eu edite aqui e tal, tento cortar um pouquinho do que eu falei, acaba sendo um vídeo longo. Espero que mesmo assim vocês tenham gostado. Tá aí na tela o bingo dessas dicas que eu passei aqui para vocês, que eu acabei de passar. Tudo que eu analiso, eu passo aqui para vocês, eu vou lá e coloco um dinheirinho nas dicas do canal. E tá aí meu bingo com as dicas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou pedir para vocês só para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E é isso, rapaziada. Obrigado por assistirem até aqui. Tenham todos um ótimo domingo e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.